Dentre muitos os assuntos que Jesus falou, ele sempre orientou seus discípulos, seus seguidores, a respeito da oração. A oração sempre foi enfatizada por Jesus. Ele sempre orientou. Certa vez, seus discípulos pediram até para que Jesus ensinasse eles a orar. Foi aí que Jesus ensinou seus discípulos a orarem. Há passagens onde mostra que, por muitas vezes, Jesus deixava os seus discípulos e se isolava sozinho para orar. Há passagens onde Jesus não somente orava, mas também jejuava. Então, a oração, ela era uma prática constante no ministério de Jesus. E o que isso nos ensina? E o que nós podemos aprendermos com isso? Sendo Jesus o próprio Deus aqui nessa terra, ele deu-nos o exemplo. Ele nos deu esse exemplo. E ele ainda incentivou as pessoas a orarem. Jesus, certa vez, contou uma parábola onde uma mulher, ela tinha uma causa para ser julgada. E quem iria julgar aquela causa dela era um juiz. Porém, aquele juiz, ele não era honesto. Ele era um juiz corrupto. E aquela mulher, na parábola que Jesus contou, ela era uma pobre viúva. Ela estava numa situação precária, porque as situações que as viúvas viviam naquela época era complicada demais. Nos dias atuais, a mulher, nos dias de hoje, quando fica viúva, elas podem recorrer ao INSS. Dependendo, muitos casos, se o marido ele já é aposentado, a aposentadoria do marido falecido passa para a mulher. Enfim, há uma série de leis aí. Mas naquela época não existia esse recurso. Então, a situação dos órfãos e das viúvas naquela época era complicada, pois o Estado não socorria essas pessoas, não dava nenhum amparo. Então, todas as vezes que você olhar para o texto sagrado e ele se referir a órfãos e a viúvas, você tem que entender o contexto daquela época. Não é o mesmo contexto em que nós vivemos nos dias atuais, principalmente aqui no Brasil. Então, Jesus contou esta parábola, que uma pobre viúva, ou seja, era uma mulher que não tinha marido, ela não tinha recursos, porque ela era pobre financeiramente. Então, olha a parábola que Jesus conta, uma pessoa viúva, uma mulher viúva,
sem marido, sem uma aposentadoria, sem nenhum amparo do governo, da sociedade, desamparada. Ela tinha uma causa, e esta causa, talvez, Jesus não entrou em detalhes, seria algo que iria ajudá-la a sobreviver. Então ela foi diante do juiz e disse: olha, julga minha causa contra o meu adversário. Mas lembrando que Jesus enfatizou que aquele juiz, ele era corrupto. Ou seja, se o adversário dela chegasse nele e propusesse um valor para que ele desse a sentença a favor dele, o juiz aceitaria. Ele era corrupto, ele se vendia. Então, aquela viúva passou todos os dias a ir diante daquele juiz. Dizer: olha, julga a minha causa. Todos os dias ela ia e ela batia na mesma tecla e atormentava o juiz e dizia: julga a minha causa. E aquele juiz, aquilo foi incomodando ele tanto, mais tanto, que ele chegou na seguinte decisão. Ele disse: olha, eu não temo a Deus, eu não temo aos homens, eu não temo ninguém, mas eu não aguento mais essa viúva me atormentando, pedindo para julgar a causa dela. Eu vou julgar esta causa não porque eu sou bom, não porque eu temo a Deus, não porque eu temo ela, mas porque eu não aguento mais essa importunação. Eu vou julgar esta causa. E tem mais: se ele julgasse a causa e desse na causa que a viúva era perdedora, aí ele estaria perdido, porque ela iria continuar atormentando ele. Então ele iria julgar a causa e dar a vitória para aquela viúva. Ele ia julgar a causa a favor daquela viúva. Para quê? Para que ela parasse de atormentá-lo. Olha aí a conclusão que o juiz chegou. Então Jesus disse: entenderam? De tanto aquela viúva insistir, de tanto ela bater na mesma tecla, ela foi capaz com que um homem injusto e pecador fizesse justiça a favor dela, porque ela insistiu. Então Jesus disse: e o Pai de vocês, que é o próprio Deus, não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite? Aí Jesus disse: digo que depressa lhes fará justiça. Então Jesus contou esta parábola como exemplo, ou seja, de tanto insistir, Deus vai responder. Mas é necessário o quê? A insistência na oração. Talvez a pessoa ela tenha uma causa, não que seja propriamente uma causa na justiça, mas ela tem algo que ela se acha no direito, ou algo que ela acredita que foi injustiçada, ou algo que ela quer para seu benefício próprio, e ela apresenta diante de Deus. Mas ela fala uma vez, 2, 3, 4, 5, e chega uma hora que ela vê que aquilo não acontece, ela desiste. Ela se dá por vencida. Ela abre mão. Mas o que Jesus disse? O que Jesus ensinou?
Não foi isso que ele ensinou. Ele disse para insistir, clamar de dia e de noite, suplicar, matelar, bater até acontecer. Ele orienta a ser insistente, insistir. Certa vez, Jesus estava pregando a palavra, operando sinais, maravilhas, prodígios. E uma mulher começou a chamar por ele, gritar o nome dele. Ele ouviu, mas ele fez que não ouviu. Ele continuou. Os discípulos de Jesus, ouvindo aquela mulher gritar o nome dele, chamar por ele, repreendeu aquela mulher, disse: olha, cala, para, não incomode o mestre. Jesus ouvindo. E Jesus continuou o seu caminho, fazendo com que não estava ouvindo. Se aquela mulher tivesse virado as costas, quando Jesus não respondeu, ela teria perdido o milagre, o qual ela foi buscar. Se aquela mulher, quando ouviu os discípulos de Jesus dizendo: cala-te, não aborreças o mestre, e tivesse virado as costas e ido embora, ela teria perdido a bênção. Mas ela insistiu, ela continuou. Então Jesus, quando para e olha para ela, Jesus disse: olha, não é lícito tirar o pão dos filhos e dar aos cachorros. Primeiro, os filhos têm que serem saciados. Você sabe o que significa isso? Estude o contexto da época. Aquela mulher não fazia parte do povo judeu. Ela não era descendente de Abraão. Jesus veio para os seus. Quem? Judeus. Mas os seus não receberam. Quem? Judeus. Jesus disse: olha, não é lícito tirar o pão dos filhos. Quem são os filhos? Os judeus. E dá aos cachorros. Quem eram os cachorros a quem Jesus estava se dirigindo? Aos que não eram judeus, aos gentios. Ela era gentil. Então Jesus disse: olha, não é justo eu deixar de alimentar os meus filhos para alimentar você, que é uma cachorra, em outras palavras, que não faz parte do meu povo. Uma palavra dura. Dura. Se nos dias de hoje, com as leis que existem nessa terra, vamos falar, se Jesus estivesse aqui e pregasse dessa forma, dessa maneira, no outro dia teria um processo nas costas dele. Com certeza. Com certeza entraria com processo por calúnia, por difamação. Mas olha o que ele disse, ele chamou aquela mulher de cachorra. Você não é filha. Não é justo que eu abençoe você. Se ela tivesse virado as costas e ido embora, como a maioria faria, ela teria perdido a sua bênção. Mas ela insistiu. E ela disse o seguinte para Jesus: muito bem, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Em outras palavras, eu posso não ser sua filha,
Eu posso não fazer parte da descendência de Abraão, mas se aqui nessa terra os cachorros se alimentam das migalhas que caem das mesas dos seus donos, senhores, nem que seja uma migalha da sua bênção, eu quero. Quando aquela mulher disse aquilo, ela arrancou de Jesus, ou melhor, ela colocou diante de Jesus, ela manifestou uma fé a qual Jesus queria. Jesus disse: mulher, grande é a sua fé. Aí ela recebe um elogio que muitos filhos de Deus nunca receberam, nem vão receber. Mulher, grande é a sua fé. Por quê? Porque ela insistiu. Ela não desistiu em momento algum. Grande é a sua fé. Vá em paz. A sua filha já está curada. E o demônio que estava oprimindo a filha dela saiu naquela mesma hora. Ela recebeu o que ela foi buscar, mas ela insistiu. Então, não é apenas parábolas que Jesus contava orientando as pessoas a insistir. Houve casos onde as pessoas insistiam. E se elas não tivessem insistido, batido na tecla, martelado, não teria acontecido. Certa vez também, Jesus contou uma parábola onde um homem recebe em sua casa, já tarde da noite, um amigo. E ele, não tendo ali um alimento para colocar diante do seu amigo, seu visitante, na época o pão era a base do alimento dos judeus. Então, hoje aqui no Brasil, a base é o arroz, o feijão, mas lá era pão, era a base do alimento. E ele, não tendo pão, ele foi até a casa de um outro amigo. Só que aquele outro amigo já estava deitado, dormindo. Ele chamou aquele amigo e disse: olha, acabei de receber um visitante e eu não tenho um pão para colocar diante dele para ele comer. Me empresta alguns pães? Mas aquele amigo disse: olha, já é tarde, os meus filhos estão deitados, eu já me recolhi, estou deitado, eu não vou levantar para te atender, vai embora. Mas aquele homem insistiu, e disse Jesus que de tanto ele insistir, aquilo atormentou aquele homem de um tanto, que ele disse: eu vou levantar contra a minha vontade, vou pegar esse pão contra a minha vontade e vou dar para ele, porque se eu não fizer isso, ele não vai deixar eu dormir, eu não vou ter sossego. Então, Jesus usava essas parábolas para deixar bem claro que é necessário insistir, martelar no mundo espiritual. Certa vez, foi trazido até os discípulos de Jesus um menino com um espírito imundo, um demônio. E eles não conseguiram expulsar aquele demônio. E então, eles perguntaram para Jesus: mestre, por que nós não conseguimos expulsar o demônio? Depois que Jesus veio e expulsou, eles perguntaram: por que nós não conseguimos? Então Jesus disse: olha, há castras de demônios que só saem com jejum e oração, ou seja, existem certos tipos de demônios que têm que jejuar para que eles saiam.
Então entenda, Jesus orientou em seu ministério, por muitas das vezes, a importância da oração. Da oração. E em outros pontos, Jesus orientou a importância de incrementar o jejum à oração. Ele orientou. Então, o que nós aprendemos com Jesus? Nós aprendemos que é necessário orar incessantemente, sem cessar, sem desanimar. É importante a oração. Insistir para com Deus. Mas existem situações, segundo Jesus, que, se for algo que existe atuação satânica, Jesus orienta a incrementar o jejum, a oração. Não lutar somente com a oração, mas incrementar o jejum. É como algo a mais na oração. Foi isso que Jesus ensinou. Então, quando se junta a oração e o jejum com a insistência, de acordo com a palavra de Deus, nenhum demônio pode resistir ao jejum e à oração. Aí vem outro ponto. Não é somente no Novo Testamento que havia essa prática da oração, a oração e o jejum. No Antigo Testamento também, nós vemos que Daniel, ele jejuou por 21 dias. Ele orou e jejuou, porque ele precisava de uma resposta. E no 21º dia, quando a resposta veio, o que ele ouviu do anjo? Olha, no primeiro dia que você se pôs a orar, você jejuou e orou no primeiro dia, Deus ouviu. E eu vim, mas o principado, um demônio principado, lutou com o anjo, segurou o anjo. Teve que vir um outro anjo de Deus para vencer aquele demônio principado. Miguel, para que aquele anjo pudesse chegar até Daniel. Agora você imagina, no primeiro dia Deus ouviu e enviou a resposta, mas a resposta levou 21 dias para chegar. Era para ter chego no primeiro dia, mas por que levou 21 dias? Durante 21 dias houve essa batalha nas regiões celestiais, onde o olho humano não vê, mas batalhas são travadas nas regiões celestiais. De acordo com a Bíblia, com a palavra de Deus, existem os anjos de Deus, os mensageiros de Deus, mas também existem os demônios. E a boa coisa é a seguinte, a favor dos cristãos, é que de acordo com a Bíblia, para cada demônio existem 2 anjos, porque 1/3 foi expulso dos céus na batalha que houve. 1/3, ou seja, para cada um demônio tem 2 anjos. Essa é a boa notícia. Mas mesmo assim foram 21 dias. Detalhe, quem estava orando? Daniel. Um homem segundo o coração de Deus. Daniel estava orando. Profeta Daniel. Agora você imagina eu e você nos dias de hoje. Será que nós podemos nos compararmos com Daniel? Jamais, né? Você imagina a gente para obter uma resposta. O quanto não temos que lutar
no mundo espiritual. Orar, jejuar, clamar, suplicar, sem desistir. Mas aí existe um outro porém na palavra. Então a palavra até aqui, os exemplos bíblicos que foram mostrados, eles nos mostram o quê? Que nós devemos orar sem cessar. Dependendo da situação, incrementar o jejum. Dependendo da situação, incrementar o jejum. Porque se for algo que existe atuação de demônio, é necessário entrar com jejum, porque existem castras que só saem com jejum e oração. Ou seja, existem castras. Jesus não disse que todos os demônios têm que ter o jejum e oração. Ou seja, há demônios que saem somente com oração. Mas há demônios que não saem somente com oração. É necessário incrementar o jejum, a oração. Então, quando se incrementa o jejum, a oração, nenhum demônio resiste, nenhum demônio suporta. É o que a palavra de Deus afirma. Então, o que nós aprendemos? Orar sem cessar. E se incrementar o jejum, a oração, aí não tem para ninguém. Porém, o que está sendo pedido diante de Deus? Por muitas das vezes, pode-se pedir algo, orar e jejuar a vida toda e não conseguir. Mas por quê? Porque a palavra é mentirosa? Não. Porque a palavra de Deus também nos ensina algo. A palavra de Deus diz: pedistes e não recebestes. Por quê? Porque pedistes mal para gastardes em vosso deleite. Ou seja, para pedir algo para Deus, para apresentar algo para Deus, tem que ser algo que esteja de acordo com a vontade de Deus. Por quê? Se a pessoa pedir algo e colocar algo diante de Deus que não esteja de acordo com a vontade de Deus, com as leis de Deus, ela pode pedir a vida toda, orar e jejuar a vida toda. Não vai acontecer. Para que Deus responda a oração ou a oração com jejum, que é o mais indicado, a oração e o jejum, porque dependendo a batalha espiritual, tem que entrar com jejum. Então, se já entra com jejum de uma vez, não tem desculpa de ter demônio amarrando. Dependendo o que a pessoa pede, ela pode não receber mesmo assim. Por quê? Porque não está de acordo com a vontade de Deus que ela está pedindo. Então, é importante entender também o que vai apresentar diante de Deus, o que a pessoa vai pedir para Deus. Porque senão ela só vai perder o tempo dela. É por isso que é necessário estudar a palavra de Deus, para entender quem realmente é Deus, o que agrada a Deus, o que desagrada a Deus. Porque por muitas das vezes, pela falta de conhecimento, a pessoa pode pedir algo para Deus que é contrário à vontade de Deus, que é contrário à própria palavra de Deus, que é contrário às leis de Deus, e a pessoa fica perdendo tempo, ela fica insistindo naquilo. Então, para apresentar um pedido a Deus, para clamar a Deus, é necessário entender se o que vai ser apresentado, se o que vai ser clamado está de acordo com a vontade de Deus, para não perder tempo. Porque muitas pessoas, talvez pela falta do conhecimento, acabam apresentando coisas a Deus que Deus nunca vai conceder, nunca vai acontecer. E ela fica perdendo tempo. E aí, não acontecendo, o que ela faz? Ela desanima. Mas por que ela desanimou? Onde é que está o problema? Não está em Deus.
O problema é que o que está sendo pedido não é da vontade de Deus, não está de acordo com a vontade de Deus. Então, devemos entender a vontade de Deus para apresentarmos as nossas petições diante dele e seguirmos o ensinamento que Jesus nos deixou. Nunca desfalecer, nunca desfalecer, nunca retroceder e pleitear, e pleitear, e pleitear até Deus responder.